Bom dia, Tati, bom dia pessoal no PMF Educa, bom dia ao nosso pessoal no YouTube, nosso muito obrigado, né, pela participação da Alessandra, que faz essa transmissão através do YouTube, do nosso portal educacional. Bom dia, professora Rosângela, que já está aqui presente, professor Joaquim, Muiara, Simone, Aline. Estamos ao vivo, com todo cuidado, de forma isolada, máscaras, distante do pessoal, para a nossa aula do mundo real. Eu, né, fazendo a descrição, um homem de boné branco hoje, máscara branca também, característica N95 para proteger, camiseta de manga comprida, uma lycra para proteger do sol, e a camiseta azul marinho da Escola do Mar. Do outro lado, temos a Tati. Farei aqui, ou peço para ela fazer a sua descrição, por gentileza. E uma mulher branca, cabelo longo, com luzes, de óculos preto e branco, de fone branco e um fundo azul. Perfeito, desde já, obrigado, Tati. Obrigado, Muiara, professor Joaquim, daqui a pouco vai estar com a gente. E também a professora Rosângela. Vamos falar um pouco aqui da Praia Mole, da Praia do Gravatá. Lá ao fundo vocês veem a Mole, né, toda a região, como diz a música. De um lado o índio, lá na ponta, e do outro o dragão, que é onde nós estamos aqui. A história aqui da própria bacia da Lagoa da Conceição, né, ela oferece uma beleza aos nossos olhos, uma beleza encantadora para as nossas aulas. Certamente um dia faremos a aula direto da Lagoa da Conceição. Hoje, aqui o Gravatá. Mas vamos falar um pouquinho aqui dessa região, né, da ilha de Santa Catarina. A Lagoa, né, além de ser considerada uma região com muita história, ela fica situada, né, numa região que carrega, além do seu nome, um espaço de habitação de indígenas também. A gente percebe que tribos, né, como habitações dos Tupi-Guaranis, Carijós, isso na época de um Brasil colônia, trouxeram aqui para a Lagoa da Conceição, trouxeram aqui para o Gravatá, para Mole, para essa região, características que depois a professora Rosângela, o professor Joaquim vão falar mais sobre isso, né? São vestígios de uma ocupação, né, que são encontrados não somente em sítios arqueológicos, algumas praias, né, têm características, né, como a própria Galheta, Joaquina, a costa da Lagoa, traz muito arraigado essas características indígenas também. Para a gente encontrar, para a gente verificar, né, eu vou mostrando aqui a região rochosa, que depois eles vão falar alguma coisa sobre ela também, a nossa aula vai versar sobre isso também, sobre os costões rochosos. Inclusive, é uma característica de praia, né? Mas vamos esperar a nossa bióloga e o nosso capitão da Escola do Mar falar melhor. Não está no portal, já vamos verificar aqui com a Alessandra, obrigado pelo toque, né? E verificar, pedir para a Muiara fazer essa ponte ali com a Alessandra, por gentileza, para a gente conseguir transmitir por todos os nossos, as nossas salas de aula. Esses lugares, né, que contemplam essa maravilha histórica, recebem os nomes de oficinas líticas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Só inserir que nós vamos ter uma aula praticamente sobre isso no futuro. Agora, se você, né, quiser sondar sobre a colonização da Costa da Lagoa, é só olhar para os residentes, né, para os nossos locais, para os nossos né, os nossos anfitriões, os nossos manezinhos, que você vai saber muito mais sobre isso. Continuo caminhando aqui sobre a pedra. Daqui a pouco já vou chamar a professora Rosângela e o professor Joaquim para conversar um pouco com a gente. Temos aqui a prática de esportes na Lagoa, né, de uma forma muito culturalmente conhecida. As canoas havaianas recentemente, a questão da asa delta, né, desde a década de 80, o parapente. Aqui temos uma rampa de saltos de parapente que a gente
passou por ela, quem sabe na volta consegue fazer algumas imagens. E hoje tem um pessoal fazendo aqui Airline, ou Slackline, né, como a gente conhece melhor, que é a travessia de uma das pontas aqui da região até a outra. Daqui a pouco nós mostramos melhor sobre isso. Enquanto isso, vou aproveitar para chamar a professora Rosângela. Vamos encontrar aqui, nossa querida Rosângela. Opa! Enquanto isso, vamos tentando resolver ali a situação do portal. Vamos visualizar se a Rosângela chega. Lembrando, né? Estamos num momento de isolamento. Eu venho aqui fazer a transmissão de uma forma bastante isolada. Professora Rosângela na sua residência, professor Joaquim na sua residência, também a Tati na sua residência e a Muyara na dela, para assim nos preservarmos melhor. Vamos também hoje, né, prestar uma homenagem, né, um reconhecimento em nome de duas pessoas, né, uma em especial, nosso profissional da rede, professor, diretor, Geraldo, supervisor, uma pessoa querida, uma pessoa com uma relação muito grande com diversas unidades da nossa rede. Ainda no nossa última live, fazíamos, né, as orações, mantínhamos uma corrente de fé com ele. O professor Maurício, ainda no dia do Itacurubi, fez um histórico sobre a importância e a competência deste profissional, que infelizmente essa semana nos deixou. Assim também como o doutor Álvaro, né, médico conhecido, que nos atendia, algumas pessoas da rede manifestaram, estiveram presentes nas cerimônias de uma forma distante, né, de uma forma a prestar o respeito às famílias e os colegas, tanto das escolas, das unidades de educação infantil que Geraldo passaram, como as unidades de saúde, aonde o Álvaro também assim passou. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Charles. Tá me ouvindo bem? Sim, chegando alto e claro. Acabo de sentar, Bom hoje dia, estou sem o tripé. Vocês percebem, né, que hoje treme um pouco mais aqui, mas é que eu vou circular mais hoje. A pedido de vocês, a gente vai circulando hoje aqui na região. Vamos lá, Rosângela, o que tens a trazer para a gente? A sua descrição primeiro, né? E na sequência a gente segue falando com o seu vasto conhecimento dessa região. Então, vou me descrever primeiro, né? Eu sou uma mulher de pele parda, tenho cabelo longo que está preso, estou usando óculos e estou de blusa preta. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre a Trilha do Gravatá, ou também conhecida como Caminho dos Pescadores, né, Charles? Isso mesmo. As placas, né, orientam e mostram muito a escrita de Caminho dos Pescadores. E o Joaquim e também a própria Rosângela, né, podem explicar um pouco mais, e depois eu faço até a leitura para vocês. Uhum. Ela foi reconhecida oficialmente em 2013 como o Caminho dos Pescadores. O Charles já falou, né, a divisão é que onde a trilha fica entre a Praia do Retiro, a Retiro da Lagoa e a pequena Praia do Gravatá. Ela leva esse nome em função de uma planta, né, que é chamada popularmente como gravatá, ou por algumas pessoas como caraguatá, né? Ela é uma planta que leva esse nome em função, né? Gravatá é um nome que vem do Tupi-Guarani e tem relação com planta fibrosa, lenhosa, espinhosa, né? Por isso ela recebe esse nome. Mas ela é uma planta pertencente ao grupo das Bromeliácea. Então ela é uma bromélia. Que está muito presente, é uma bromélia terrestre, muito presente em locais, em costões rochosos. Ela é uma espécie da Mata Atlântica, né? Sempre é importante lembrar que ela é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. Isso significa que ela é restrita a esse bioma, né? Isso é bem importante a gente falar. A gente está aqui conversando sobre a Mata Atlântica já há alguns meses, né, Charles? Desde o início, quando a gente começou a fazer as saídas, as aulas do mundo real, né?
E a gente sempre esquece de falar da importância que esse bioma tem. Hoje, falando a nível de biodiversidade, o nosso bioma Mata Atlântica, ele está entre os 25 hotspots, né, que a gente fala de biodiversidade. Isso significa que ele é um dos 25 locais com maior biodiversidade existentes no mundo. Então, ele já apresentou o maior número de espécies vegetais e animais por metro quadrado. E hoje restam apenas 12% dele em função, né, do avanço da ocupação urbana, como a gente já falou, em função da ação antrópica, entre tantas outras coisas, né? Então, é importante a gente lembrar dessa importância até para pensar na conservação e na manutenção desse bioma e dos ecossistemas que fazem parte, que estão dentro da ilha de Santa Catarina, né? Perfeito. Estou tentando procurar, eu acho que eu já achei. E aí vamos ver se vai me corrigir ou não, né? O Eu tenho um cupinzeiro aqui também. Vamos ver se a gente acha o gravatá. Será que é esse aqui? Isso. Uhum. Olha só, fiz a tarefa de casa direitinho. E lá, mais distante, a gente observa uma grande quantidade, né? Mais vasto. Eu peço desculpas hoje, né? Mas nosso objetivo é fazer uma aula dinâmica. Eu vou circulando por aqui e tentando mostrar aquilo que a Rosângela, que o Joaquim irão falando. Espero que o Joaquim não queira falar de surf, porque daí vai ficar mais complicado. Eu tenho que chamar o nosso amigo Marquinho Krieger, né, que é um exímio surfista, tem se demonstrado aí. A gente tem que fazer uma live só sobre isso, com ele e com o Joaquim. Convidar a Muyara também, a Tati, aí, as experiências femininas. Uhum. Então, Charles, continuando falando sobre o gravatá, ele é uma espécie que tem ocorrência no estado de São Paulo, né? Ele tem ocorrência no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ele já foi identificado como endêmico somente do Rio Grande do Sul, mas ele também perpetua por todos os ecossistemas, né, dentro do bioma Mata Atlântica. O que é importante a gente falar dessa espécie? Ela é muito utilizada de forma ornamental. Então, as pessoas levam para suas casas, né? Porque ele é uma bromélia e apesar dos espinhos, né? Ela é muito bonita, né, Charles? Sim, então, ela tem uma formação muito legal. Isso, acabam utilizando também como planta medicinal em alguns locais. E aí ele acaba colocando essa espécie também em risco, porque você vai lá, retira ela do seu ambiente natural, leva para sua casa. Então, acaba colocando a espécie em risco e já foi até colocada ela na lista de espécies que poderia entrar em extinção. Com perigo, né, de entrar em Temos extinção. aqui alguns participantes especiais. Conseguem localizar e ver a borboleta aí, as borboletas, nossas miráculas? Sim, sim. Isso é uma outra coisa muito importante de se falar. Quando a gente fala de bromélias, a gente está falando de um mini ecossistema dentro dela, né? Então, a gente acaba esquecendo de falar que ali dentro existe um mundo diverso de espécies de insetos que sobrevivem daquele ambiente, né? E além de auxiliar, né, na biodiversidade dessas espécies ali. Perfeito. E a gente observa que realmente ao redor dos gravatás, né, dos caraguatás, existe uma vasta, né, presença de borboletas e outros pequenos animaizinhos aqui, né? A gente vê, não sei se seriam besouros, seriam pequenas vespas, né? Ó, aqui um bem clássico, bem próximo, né? Isso. E a gente vai chegando aqui numa área. Falando ali que ele era muito utilizado, as fibras dele, né? Eram utilizadas para fabricação de cordas. Isso, Joaquim. Vou chamar o Joaquim aqui também. Vamos lá. Vamos ficar com os 3 na tela. Vamos ver se vai ser possível. Aqui. Ok. Convidado. Vamos botar na nossa aula o nosso capitão, meu mestre do jiu-jitsu, meu alfabetizador. Eu vou sentar aqui mostrando a formiguinha. Tudo bem, Charles? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem, Joaquim. Não sei se o áudio tá bom.
O áudio está Dá ótimo, pra te amigo. ouvir bem. Tá Muito ótimo. tranquilo. Então, Excelente. o gravatar, ele também foi utilizado para confecções de cabos, no caso da Marinha, né, da Náutica, eles são chamados, as cordas são chamadas de cabos, né? E também de confecções de cordas e fios também, linhas de pesca, né? A fibra dele, ele é muito fibroso, ele era batido, seco, né? Desfiado e trançado para ser feito cabos, cordas e linhas de pesca, né? E também ele tem um fruto, não é, Rosângela? Um fruto amarelo. Tem. Ele floresce uma Esse vez fruto, por ano, né? isso, E esse fruto amarelo também é utilizado de forma medicinal, né? Como xarope, exatamente. para Uhum. tosse e para determinadas patologias, né? Foi E bastante esse utilizado aqui na ilha. florescimento, Oi? esse florescimento dele tem uma característica muito legal, porque normalmente a gente pensa que as espécies vão florescer sempre na primavera, né? E o caraguatá ele tem uma característica de florescimento entre o final do outono e início da primavera. Então é um período em que ele auxilia muito as espécies que ajudam no processo de polinização. Então essas espécies conseguem se alimentar, conseguir alimento tudo nele nesse período em que é um período de transição e que tem poucas espécies florescendo, né? Sim, Perfeito. sim. E ele fornece água também, né? Ele forma um copo, né? Alguns chamam até de bromélia copo, né? Porque ela tem um recipiente onde ele retém a água no meio. E ali várias espécies, como pássaros, répteis e mamíferos, podem beber a água que está ali, né? Em períodos de Inclusive, seca, Joaquim, em momentos de maior tensão, né? instruções, De escassez hídrico, né? instruções de Exato. sobrevivência, né, junto com o Exército Brasileiro, junto com o Bombeiro, com a Polícia Militar, Sobrevivência. para a sobrevivência, né, em caso de queda de aeronaves, é uma das formas, né, de fontes de se acessar a água em locais de escassez. É claro que vai necessitar uma filtragem, uma fervura e aí por diante, mas as bromélias e a característica do próprio gravatá aqui é um grande amigo do sobrevivente, né, uma grande fonte, né, de busca, né, de hidratação. Como diz o pessoal do curso de instrução de guerra na selva, a floresta, por si só, ela é um shopping center, né? Basta a gente ter o cartão chamado conhecimento para bem o aproveitar. Já vimos aqui o uso dele como xarope, o uso dele também para fazer abrigos, né? Como o Joaquim colocou, a gente acaba macetando ele, né? Amassando ele, depois de seco ainda fica mais resistente, para utilizar numa situação que eu necessite fazer um abrigo, né? Precise amarrar, utilizar outras folhas para proteger do frio, para proteger das intempéries. Mas ele também foi utilizado, a Rosângela falou uma coisa, ele era removido dos locais, né? Para ser utilizado como cerca viva em vários locais, inclusive para contenção de animais, né? Então, ele foi utilizado muitas vezes de forma indevida, né? Mas ainda bem que ainda tem ele bastante na natureza, né? Principalmente nos costões, não só aqui. Se a gente for lá no Pântano do Sul, quando nós visitamos aquela caverna, eu tive o prazer de escorregar e ter que segurar num dele, né? E é bastante. O espinho dele ele tem um sentido contrário, entendeu? Quem perceber ele, né? Ele vai ao contrário da fibra. Ele não fica no sentido da fibra. Então, quando você segura ele, ele acaba como é que é o nome? Fisgando. É bastante interessante, né? E bastante dolorido, né? E a cicatrização dele também demora um pouquinho, né? Então, recomendação de trilha, né, professor, né? Nosso guarda municipal aqui de Florianópolis, Michel, professor Marco já falou também, Binhotti, outros colegas. Quando fazermos trilhas, né, a ideia é que esteja com um calçado, com uma meia, né, um pouco mais alto, mais resistente, mais grosso, né, para proteger, inclusive, né, desse tipo de lesão. Vou pedir aqui agora para o Joaquim e para Rosângela, a gente vai dar um tempinho para fazer a troca da intérprete. Enquanto isso, né, a gente mantém as imagens aqui do costão.
E dos pescadores lá ao fundo também isolados. Ô Charles, é legal a gente lembrar que essa área é uma área de APP, né? É uma área de proteção permanente. Então, é uma área protegida por lei, né? Que normalmente essas regiões são com cobertura vegetal ou alguns nem tantos, né? Mas que tem o objetivo de... Só um minuto. Tem o objetivo da proteção de recursos hídricos, tem o objetivo de proteção de áreas, né, de declive e que não podem ser mexidas, né? E isso é uma característica de todos os estudos que falam da espécie do gravatá. Ou eles estão dentro de áreas de APPs, áreas de proteção permanente, ou eles estão dentro de parques com áreas de proteção, né? Em unidades de conservação, né? Então, justamente, onde se permaneceu a maior quantidade, porque não poderia ser retirado de lá, né? Excelente. Já temos aqui a Muyara com a gente, né? Peço para que ela faça a descrição. Nosso obrigado também a Muyara. Temos o Mike presente aqui também nos assistindo, nosso intérprete mora aí, mais antigo na equipe. Bom dia, eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo loiro na altura do ombro, estou usando um fone de ouvido, uma camiseta com a minha frase já um pouquinho conhecida, essa camisetinha, né, do Feminina. E é isso. E um fundo bege. Obrigado, Muyara. Continuo aqui na caminhada e eu vi, eu acredito que foi um cactus. Depois, na volta, eu vou pedir para a Rosângela e o Joaquim me corrigir ou falar algo mais também sobre a característica, né? A característica do mesmo, que também auxilia nesse processo de hidratação. Seguimos. Vamos lá, professor Joaquim, professora Rosângela. Algumas pessoas estão colocando ali no chat que não tem som, mas está funcionando o som. Normal. Consigo ouvir bem. Vocês estão conseguindo ouvir todos, né? Para mim tá baixo. Tá bem baixo o som. O meu som? De forma geral. Vou tentar melhorar aqui. Claro, a minha rede. Perfeito. Vou tentar aproximar, que de repente, para onde eu fui, piorou o sinal. Quem sabe possa ser isso também. Mas isso acho que não influenciaria no som. Não. Seguimos. Vamos lá. Vamos lá. Então, Joaquim, a área que o Charles está é uma área de costão rochoso, né? A gente já falou sobre eles em outras aulas do mundo real. Nós falamos sobre ele quando nós estávamos visitando as fortalezas, né? Que estão sobre costões rochosos. Importante lembrar... Ai, que lindo! Que bonito! Dá um abraço nele, já falou do cacto. É importante lembrar que os costões rochosos são áreas, né, de interfaces entre o oceano e a área terrestre, né? Então, uma pteridófita ali, ele mostrou do ladinho do cactus, é uma samambaia, né? Isso, uma samambaia, aparentemente. Pteridófita, exatamente. Uhum. Tem uma diversidade muito grande, né? Então, a diversidade dos costões rochosos, ela não se concentra só na área terrestre, né? Justamente por ele ser um ambiente de interfaces, o ambiente que fica onde tem o descanso das marés é uma área onde tem uma diversidade absurda de espécies marinhas. Tanto animais que são animais com importância comercial, quanto animais que são super úteis para a vida e manutenção dos ambientes marinhos, né? Ecologicamente falando, né? Vou aproveitar aqui, se vocês conseguem ver lá ao fundo, um pessoal fazendo a travessia de um dos pontos para o outro aqui, do postão direito ao esquerdo, usando o airline ou slackline, né, conhecido pela gente como slackline, mas pela característica dele ser mais distante e uma via aérea maior, né, eles chamam de airline. Ali está um pessoal fazendo a prática desse esporte também.
profissionais, né, habilitados para isso, aproveitando, né, esse dia de sol e também, creio eu, né, de uma forma bastante isolada, estou vendo o comportamento deles. Joaquim já fez slackline, Joaquim? Joaquim, que é o nosso Não. representante dos esportes marinhos, dos esportes radicais, das artes marciais. Não, nunca fiz isso. No máximo, uma prancha de equilíbrio. Excelente. Eu tenho aqui ela. estou no meio das borboletas. Estou me sentindo no desenho da Ladybug aqui, né, no meio do Rock Moth. Estou me sentindo vários miraculos aqui, várias borboletinhas voando aqui. Charles, é importante ressaltar que, por exemplo, essas aulas presenciais, quando nós pudermos sair com os alunos, né, a gente espera que a vacinação seja feita o mais rápido possível, né, e a gente possa ter acesso às trilhas. É importante que a segurança, né, dos alunos nessas trilhas, é importante a preparação anterior dos professores para poder fazer essas saídas, né, tanto das normas de segurança quanto ao conteúdo que vai ser trabalhado, né? E, se possível, é importante, como você falou, né, roupas adequadas, né? Nós não dispomos ainda de caneleiras, que seria também importante ser utilizado em trilhas, né? A gente, às vezes, ignora elas, né? Mas ela evita, inclusive, situações com animais peçonhentos, né? Principalmente cobras. Exatamente. Né? Na trilha que nós fizemos para Barra da Lagoa, na piscina, nós encontramos no caminho, né, uma coral, uma cobra coral. Né? Geralmente, a Rosângela depois pode abordar melhor, elas têm por tendência fugir. Né? Inclusive, elas sentem a vibração dos passos, né? E elas tendem a sair da localidade, né? Mas pode acontecer que a gente cruze, como aconteceu com a coral. Cruzou bem na nossa frente, em cerca do quê? 1 metro de distância, mais ou menos. Né? Nossa então, intérprete é importante, viu, inclusive, né? essa segurança. A Tati que teve olhos de lince ali, e rapidamente percebeu. A Tati que estava lá, a gente já vai chamar a Tati novamente, né? Já deu intervalo, sei que a Muyara está em casa, está meio corrido, as interpretações, a questão de família, tudo isso. Já vamos chamar novamente a Tati ali para continuar, e até a própria Tati pode falar da coral que ela encontrou, né? Rapidamente chamou a gente chamou a Rosângela, né? Que é a nossa bióloga especialista ali nessa situação, tanto da parte de vegetação, como da parte, né, do mar, da parte dos animais, a nossa fauna. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho também lá da Ilha do Xavier, né? Uma coisa sucinta, sei que a gente não preparou isso, mas vejo ela lá no fundo, uma embarcação passando aqui também pela gente. E agora vou fazer a transição. Ó, o pessoal fazendo slackline, caiu ali, que pena. Caiu que eu falo, a pessoa está amarrada, tá? Pelo amor de Deus, não vou achar que a pessoa caiu e veio a ter um trauma. Vamos fazer a troca então? Pode ser, Muyara? Vamos lá. Aqui, ok. Retorna nossa querida Tati, que na primeira trilha já deu a sorte de encontrar uma coral. Vamos lá, por favor, Rosângela, Joaquim. Quer continuar, Joaquim? Não. Por favor, Rosângela. Eu não consegui ouvir na hora que o Charles falou. Por favor, continua sobre a questão da cobra coral. Você também você que identificou, né? E classificou, né, na hora, né? Porque tem a falsa coral. É importante fazer essa diferenciação, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas acabam matando a cobra, né, a serpente, já com medo do processo de identificação. Por exemplo, como que eu vou diferenciar uma coral de uma falsa coral, uma jararaca de uma dormideira, que é chamada de falsa jararaca? E aí
as pessoas acabam matando esses animais justamente pelo medo de ser atacado. O Joaquim já comentou sobre, né, o ataque delas só vai acontecer quando elas se sentirem ameaçadas, né? Então, isso ela sente pelas vibrações, né, do local, pela tua passagem, pela tua movimentação naquele ambiente. E a coral verdadeira, ela é bem curtinha. Ela não é uma serpente longa, grande, né? E a lista do corpo dela, ela circula toda a parte dorsal também. A falsa, ela vai apresentar a parte de baixo do dorso toda branca, né? E a verdadeira não. Uma outra coisa que usam muito para descrição de espécies peçonhentas e não peçonhentas é falar que ela apresenta uma característica da cabeça em forma triangular e a cauda um pouco mais afinada. Em identificações, né, quando a gente trabalha com uma espécie de serpente, a gente vai descobrir que isso não é uma característica. Que nós vamos encontrar espécies com a cauda mais afinalada e que não necessariamente tem a peçonha, né? E tem a produção do veneno, né? E que faz a inoculação desse veneno. Então, a principal característica está na identificação da fosseta loreal, que é uma coisa que tu não vai tentar fazer a identificação disso. Então, o ideal é que você afaste, deixa ela passar, né? Faça o seu caminho, você aguarda um pouquinho, depois você pode fazer seu trajeto normal, sem problema algum. É a mesma coisa para qualquer uma outra espécie, né? Hoje nós temos no Brasil diversos acidentes, principalmente com a jararaca, que tem o maior índice de acidentes no Brasil. Nós temos a cascavel, que também tem casos registrados, principalmente nas regiões mais rurais. E nós temos a falsa coral, né, com um número alto também de acidentes ocorrendo, né? Isso falando do sul do Brasil, né? Perfeito. E esse risco relacionado a peçonhas, né? É importante a gente destacar e reforçar um número de telefone, né? Depois a gente vai deixar aqui nos Instagrams, tanto do PMF Educa, no Educar Salvar já está lá presente, no Charge.prevenção, no portal educacional, que é o número do CIATOX, que é o Centro, né, de Informações Toxicológicas, que funciona dentro da Universidade Federal, né, 24 horas, 365 dias no ano, de uma forma muito competente, onde temos biólogos, médicos, enfermeiros, bioquímicos, profissionais, né, das mais diferentes áreas, né, e formações, dando orientações sobre não apenas intoxicações com animais peçonhentos, ou ataque, ou manifestações, infestações de animais peçonhentos, mas também sobre intoxicações relacionadas à alimentação, a plantas, entre outros diferentes formas de contato, seja endógeno, né, ou exógeno. Número do CIT, vamos lá, 0800 643 5252. Quem não conseguiu anotar, depois nós vamos deixar aqui o registro nas nossas redes sociais, no nosso portal, nos Instagrams, tanto da Prefeitura, quanto nos Instagrams de apoio. Repetindo, 0800 643 5252. Diversas vezes a gente já utilizou esse número, né, em orientação às escolas, aos NEINs, as diferentes formas, né, e manifestações da nossa educação do município. Outra coisa, Charles, que é importante falar, você encontrou uma serpente próxima à sua casa, né? Ou você tá próximo de você por algum motivo, em algum local que você esteja. Se você está se sentindo ameaçado por ele está muito próximo de você, o ideal é que você chame a polícia ambiental, né? E que a polícia ambiental retira ele desse local e faz a devolutiva ao seu ambiente natural. E não o mate, por favor. Exatamente.
E esses contatos, né, e muitas vezes dentro de residência também, quando existe um risco, né, à integridade física, né, o próprio Corpo de Bombeiros, né, lembrando, né, não é uma missão principal, mas também acaba fazendo essa captura, né, principalmente de serpentes, né, relacionadas ao risco doméstico, né, ou alguma situação dentro de unidades, dentro de possíveis ameaças, né, que venham a nos acometer. Aproveitando aqui, Joaquim, Praia Mole, é uma praia boa para o surf, não é? Gente que sempre falava da Joaquina, hoje eu tenho como fundo aqui de cenário a Praia Mole. Como já falei no início, de acordo com a letra da música, do lado lá eu vejo o índio, aqui nós estamos no Dragão. Qual é a tua experiência aí, para o pessoal que gosta de surf, que está iniciando no surf, a Praia Mole num dos berços, né? Não vou dizer que um berço, né, para iniciante, mas uma das praias bem procuradas para o surf. A Praia Mole, antigamente, era chamada de Praia de Cima. Porque tanto você vindo da região do Retiro, como da região da Barra da Lagoa, você teria que subir, né? E a Praia da Joaquina era chamada de Praia de Baixo, porque você descia, né? Na verdade, você não desce, você sobe e depois você desce, né? Então, eles tinham esse nome, os antigos chamavam. Isso segundo a professora Cidenir de História, que era nativa da Lagoa da Conceição, em conversa com essa professora, né? Ela já está aposentada na rede. Alguns companheiros devem ter conhecido ela, né? Ela se aposentou já há bastante tempo, logo que eu acessei a carreira do magistério na Lagoa, quando eu efetivei, né? A Praia Mole é uma praia ótima para surf, uma praia de areia grossa, né? Ela é uma praia de tombo. A praia de tombo, a gente caracteriza a praia de tombo porque ela tem uma queda imediata, você não tem uma croa que você vai caminhando e suavemente vai ficando mais profundo, né? Então, é uma praia de tombo. Então, não é bom para banho de mar, por exemplo, levar criança, já eu vou levar meu filho para brincar ali pequenininho, não é adequada, é um mar grosso e praia de tombo, como é a praia do Moçambique também, né? Então, ela tem essa característica. As suas ondas são fortes, a melhor onda ali é de leste. A região que você está aí, chamado Gravatá, né, no canto, ela não era surfada durante anos. Ela começou a ser surfada recentemente, aproveitada, inclusive, com vento sul, onde tem ali o canto onde fica a chamada Mormai, né? A loja ali ninguém surfava. Você surfava no canto esquerdo, onde ficava a pedra, que fazia a transição com a galheta, né? E aí, como aumentou o número de surfistas, o espaço começou a ficar pequeno, então começaram a se espalhar, né? Aí no Gravatá, quebra uma das maiores ondas da ilha. Ela pode vir de ondulação de sul grande, né, com vento sul, ou ondulação de leste grande. Aonde está a Pedra da Onda, onde fica o barracão de pesca, é o local de entrada. Então, as pessoas entram protegidas, o surfista ainda entra ali protegido pelas pedras, e aí, quando dá o intervalo entre as séries das ondas, aí entra para dentro do pico, né? Ali chega a quebrar 10 a 12 pés de onda, sólida, gorda, forte, com uma massa d'água incrível, né? Eu nunca surfei, não é meu tipo de surf, não gosto, não me sinto à vontade num lugar desse, né? E quem se sente à vontade tem que estar preparado também, porque é candidato a se afogar, né? Tem fortes correntezas que tanto carregam em direção às pedras, porque na frente do Gravatá é um assoalho de pedra, uma croa de pedra, né? Ou como pode levar também em direção ao oceano, né, em direção à Joaquina, dependendo da correnteza, e a pessoa vai ficar de frente para as pedras do mole da ponta do Gravatá, lá do outro lado, né? Então é importante conhecer bem aquela região, né, para poder entrar na água quando está grande, né? Acho que é isso. Perfeito. Né? Mas, ô Joaquim, uma pergunta. Aqui tu fala exatamente aqui onde eu estou filmando, acaba tendo ondas grandes ou é mais lá na ponta da mole, que eles chamam de Gravatá também? Está falando aqui nesse localzinho que a gente está, que hoje está uma piscina. Não, praticamente. Tem duas pedras. Tem uma pedra primeiro que é chamada a Pedra da Onda, né? Que é aquela onde fica o barracão de pesca. Ali também quebra ondas grandes. Lá no fundo, né?
Isso. E Vocês tem a conseguem ver lá o ponta fundo do do barracão? Gravatar. Oi? Vocês conseguem ver Não entendi. lá o barracão ao fundo? Eu não sei em que posição você está, mas você sabe onde é que tem um barracão de pesca, que se Eu tô chama na Praia do lateral do Gravatar. barracão. Tô na lateral do barracão, no costão, numa área bem protegida, né? Como o Ah, professor você já Marcos está já indo em orientou pra direção gente. à ponta do Gravatar, né? Isso. Eu vim Ali na para ponta do retornei, né? Eu Gravatar é que recuei. quebra as maiores ondas, Perfeito. lá fora. E importante também, né? Já que a gente falou um termo bastante preventivo, né? A questão do afogamento. Quando a gente foi com vocês, né? Com o professor Maurício também, lá nas chamadas piscinas naturais, aqui da mesma forma a gente passa essa orientação. De piscina nada tem, né? De tranquilidade Não. nada tem. Aparentemente caracteriza uma água clara, uma água calma, mas correntes existem e como o Joaquim bem colocou também, a característica de alguns locais das pessoas quererem saltar, pular, né? Terem as pedras no fundo, né? São rochas, né? Que acabam ficando muitas vezes submersas ali e podem vir a causar acidentes. Existem as placas de identificação, né? De toda uma orientação, tanto da Prefeitura, da Floran, como do Corpo de Bombeiros, relacionado a esse risco. Tranquilo? Temos aqui também nossa querida Vanessa Marilda participando com a gente, nossas professoras, ícones, né? Aí das atividades naturais, das atividades junto à secretaria. Marcinha Dutra, nossa amada espectadora, internauta de todas as nossas lives. Procurei uma imagem da Marcinha para colocar na nossa homenagem às mulheres, a todas as mulheres, pelo passar, né, do mês de março. Não encontrei naquele momento, fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa principal participante aqui das aulas. Vamos lá. Rosângela, falando em homenagens, vou pedir para você que conheceu bem o nosso professor Geraldo, né, nosso querido Geraldo, que infelizmente nos deixou recentemente, que teça, né, algumas palavras e fale desse profissional que deixou tantos laços, né, não apenas pedagógicos, mas também nas relações humanas por onde passou. Tive a oportunidade de trabalhar com eles em algumas atividades, em creches, em atividades de verão, bem como nas formações de primeiros socorros, a qual ele era um dos motivadores. Por favor. Eu trabalhei com o Geraldo no ano de 2018, na Escola Virgílio Várzea, a qual ele foi o nosso supervisor. É muito difícil para falar dele, mas eu vou tentar. Essa semana, na quarta-feira, quando a gente perdeu ele, muitas homenagens foram postadas na rede, né? Então, eu tentei fazer um agrupamento das principais palavras do grupo da homenagem feita pelo grupo da Virgílio Várzea. Então, ele era um gigante, não só no tamanho, mas de coração. A principal característica dele era o sorriso. Não Porque apenas minha filha é com as estudante equipes, né? da Escola Virgílio Várzea. Ele comemorou comigo a chegada da minha menor, da Alice, que foi a foto que eu postei no Facebook dele. Vai deixar muitas saudades e vai fazer muita falta por aqui. Eu espero que a morte dele não seja em vão. Eu espero que as pessoas se conscientizem sobre o que é a doença Covid-19 e que as pessoas realmente se cuidem, né? Que as pessoas percebam que a vida é só um sopro e que quanto menos a gente espera, né, a morte chega. Então, eu desejo que ele vá em paz e que os anjos o recebam em festa, porque era assim que ele merecia ser recebido.
Exatamente, né? As palavras dela falam tudo, né? Que ele esteja encantando, né? Em outros universos, em outras dimensões, e sem dúvida estará. E que a gente, né? Infelizmente, né? Pegue essa situação, como a gente viu também do Álvaro, né? Duas pessoas ativas, duas pessoas responsáveis, com características bastante produtivas, né, que infelizmente se foram. Então a gente reforça, não é gripezinha, não é algo que vai abalar determinado grupo ou determinada situação. Temos que manter o cuidado, temos que manter a prevenção, né? Estamos aqui, queria eu estar com o Joaquim ao meu lado, mesmo mantendo o distanciamento, queria eu estar aqui com a Muyara, com a Tati, com a Rosângela, né? E a motivação dela, eles queriam estar aqui, mas infelizmente o momento pede cautela, o momento pede prevenção, essa é a palavra, né? A gente está tentando ficar o máximo isolado, vocês percebem que eu fico rodando aqui de um lado para o outro, não apenas para mostrar ambientes diferentes, mas também para evitar esse contato, né, com outras pessoas que por aqui circulam, até de forma isolada, né? Alguns trabalhando, alguns indo à pesca, outros por lazer, por esporte, mas é um momento que exige e necessita de cuidado, né? Que necessita de atenção relacionada a essa doença, a esse inimigo que eu digo sempre que ele é invisível. Charles, Fala, tranquilo. Nós temos por exemplo, na live passada, com o problema técnico eu não pude falar, né? Mas nós temos um problema sério entre nós mesmos profissionais. A gente conversa com várias pessoas, às vezes encontra, né? Em momentos de ir no mercado ou ir numa farmácia, ou mesmo pelo celular, conversando inclusive com profissionais da rede que não querem se vacinar, que ignoram a vacina ou ignoram a ciência por ignorância, né? E o que eu digo de ignorância é a questão de desinformação, né? Se a gente pegar pela história, nós aqui que estudamos humanas, praticamente todos nós estudamos um livro chamado História da Riqueza do Homem, de Léo Huberman, né? Na área da sociologia, pedagogia, história, estudos sociais, todos nós lemos esse livro. E esse livro cita uma epidemia que aconteceu na cidade de Gênova e na Europa toda, posteriormente, chamada peste negra, que era bacteriana, não era viral, né? E ela, por exemplo, só na cidade de Gênova, cerca de 40% da população foi abatida pela epidemia, né? Naquela época não tinha vacina, e a gente pode dizer que a peste bubônica e a varíola foi a doença que mais matou pessoas no mundo. Não existe nem dados. Só no século XVIII foram cerca de 500 mil pessoas que morreram. Aí você tem que pegar a população do planeta na época, né? E a prática da imunização, ela já tem registro desde o século XVI, de se retirar restos da casca da ferida, secar ao sol e aspirar, causando a imunização. A pessoa tinha uma pequena... adoecia de forma leve e se imunizava com essa prática, né? E essa prática também foi utilizada por africanos e levado para a América do Norte, onde foi feita a primeira campanha de imunização, não é vacinação, e tem uma diferença, né, da imunização feita pela variolação, que é a aspiração da casca da ferida, né? George Washington utilizou nos seus soldados na Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Então, essa prática é uma prática que existe há anos, e mais ou menos em 1776, um médico inglês, ou um pesquisador inglês, começou a inocular a partir da vaca. Ele percebeu que mulheres que manipulavam, ou homens que manipulavam a vaca, que pegavam a varíola bovina, não adoeciam. Ou quando tinham a varíola, tinham hora leve. Ele resolveu pesquisar, arrancando fragmentos da casca e inoculando numa criança de 8 anos através de uma incisão. A criança adoeceu, mas ficou boa. Passou alguns dias, ele inoculou a varíola humana e a criança não teve nada. E aí começou a prática da vacina, né?
da vacinação, com estudo, com pesquisa. Claro que, no início, nada foi muito ético. Utilizaram até populações nativas, sem saber que estavam sendo imunizadas ou vacinadas, né? Como cobaias, né? Que hoje isso é completamente, como é que é o nome? Afastado, né? Ou repugnante frente a pesquisas, né, de hoje. É condenável, né? Não é mais utilizado. Por exemplo, pela varíola, 95% a cerca de 90% da população nativa americana morreu de varíola, né? E hoje nós estamos numa pandemia, né? E as pessoas têm dúvida. Mas têm dúvida por quê? Porque é disseminado muita confusão, muita mentira, muita fake news a respeito da vacina, né? Por exemplo, os gastos, né, a partir de 1957, nações que estavam na Guerra Fria, como Estados Unidos e Rússia, os dois blocos se uniram para acabar com a varíola. Em 1980 foi erradicada a varíola. Em 1853 foi elaborada, foi descoberta não foi inventada a agulha hipodérmica, essa que hoje nós utilizamos. Aí as vacinações puderam ser em massa. Nós temos erradicado a varíola, só não temos a poliomielite erradicada, porque 2 países que estão em guerra, como a Afeganistão, Síria e países que não têm como fazer a vacinação em massa, ainda existem casos de poliomielite, né? Os gastos com a vacinação, né, para erradicar a varíola foram, em dados atuais, 2 bilhões de dólares. Você acha muito? Isso é 10% do que é gasto com saúde no mundo. Isso não é nada. Tratar de uma pessoa doente é muito mais caro, né, do que você vacinar. Por isso que é importante a vacinação. Sarampo, catapora, varíola, todas elas podem ser tratadas, podem ser prevenidas através da vacinação. A expectativa de vida humana aumentou em absurdos, né, em virtude das vacinas. Então é importante que a gente leve essa conversa com nossos companheiros, com nossos amigos, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus circula. E aqueles que não podem ser vacinados, no caso de mulheres grávidas, pessoas que têm alergia à vacina, no caso que é utilizada a clara de ovo, etc., né, elas são imunizadas no rebanho. Elas ficam protegidas no rebanho, aonde o vírus para de circular, né? E hoje, por exemplo, nós somos 2,5% da população mundial e nós representamos, em número de óbitos pela Covid, cerca de 10% da população mundial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós somos 2,5% e, em número de óbitos, nós representamos 10%. No Brasil está morrendo muita gente. Muita gente. Nós já chegamos a 2.300 e poucos em 24 horas. Não é pouca coisa. Se nós fizermos isso em número de acidentes, de aviões, quantos Boeing tem que cair para morrer tanto esse número de pessoas? Quantas boates Kiss tem que pegar fogo para morrer esse número de pessoas? Então é uma coisa muito séria. Por exemplo, a Europa, que já começou a vacinar, caiu nos Estados Unidos 75% o número de óbitos e 67% o número de internações. Em Israel, 72% do número de óbitos já caiu, né, em 72% o número de óbitos e 94% o número de internações. A mesma coisa na Escócia, que reduziu em 84% o número de óbitos. Então, é importante a vacinação. É muito importante e a gente tem que se manifestar a respeito disso para que todos sejam imunizados o mais rápido possível. Era esse o recado, porque Marilda, se estivéssemos todos imunizados ou próximo da imunização, muita gente não teria morrido hoje. Ok? E muita gente não estaria sofrendo com as perdas. muito bom, Joaquim. Isso. Marilda, vou te dar um aviso. Fica atenta aí no teu telefone, que daqui a pouco o Paraná vai fazer contato contigo pedindo para o Joaquim ir para a Secretaria de Saúde para auxiliar nas campanhas de conscientização depois dessa aula, hein? Até porque em 1853, quando ele falou ali
ele estava iniciando o processo de alfabetização no Antônio Pascoal Apóstolo. Ele me falou isso. Não Né? Ele existia, viveu pô. esse período. Tá? Não existia. Tentando quebrar um pouco o gelo depois dessa aula fantástica do Joaquim, né? Da Rosângela, da interpretação da Muyara, da Tati. Fica o recado, né? Um recado trágico em virtude de mortes que a gente, próximas a gente, e números que mostram que são famílias fragilizadas todos os dias e todas as horas, né? A gente que tem contato com profissionais de saúde, ontem ainda conversava com profissionais do Hospital Celso Ramos, e são cenários desoladores, que a gente não tem ideia da saúde mental de quem está dentro dessas unidades, tendo que lidar, tendo que gerenciar corpos, pelo esgotamento dos serviços funerários, pelo esgotamento dos serviços de atendimento, pelos insumos utilizados na parte de ventilação, seja através de tubo, seja através de ventilações artificiais e outros métodos. Então, fica a dica, né, literalmente, né, como fala hoje em dia, né, um vocabulário mais moderninho, vamos colocar assim, da vacinação. Chegou a sua idade, chegou a idade dos seus pais, dos seus avós, os leve. O Joaquim levou a mãe dele, eu levei a minha semana passada, na sexta-feira, amanhã levarei a minha tia. Né? Quiçá que chega para os educadores, quiçá que chegue para o maior número de pessoas possíveis. Né? É uma das principais mitigações que nós vamos ter, né? Amenizações que nós vamos ter desse processo. Então, vamos encerrando, Rosângela, por favor, né, as nossas palavras aí finais, chamando para a próxima semana, né, se Deus quiser que estejamos aqui à distância, mas que estejamos aqui, e com a presença, né, de nossos outros grandes atores, professor Maurício, nosso professor de História, que já estou com saudade dele, nosso diretor lá da João Gonçalves Pinheiro, para a gente falar mais sobre História, e os nossos convidados. Por favor, Rosângela. Então, só falando um pouquinho, complementando um pouquinho o que o Joaquim comentou, nós temos uma das principais redes de distribuição da vacina, né, Joaquim? Nós somos referência mundial em distribuição de vacina, né? O que será que está acontecendo de errado? Que nós temos a melhor distribuição e não conseguimos fazer com que as pessoas sejam vacinadas, né? Mas a vacina não chega. Então, esperamos que essa situação mude logo, né? Que a gente receba a vacina para vacinar todos os que estão, né, na área com cobertura de risco, inclusive os profissionais da educação, né? Que é o que nós estamos ansiosos que chegue, para que a gente possa voltar, então, a trabalhar de forma presencial, né? Sem correr tanto risco e sem comprometer a vida de ninguém, né? Nem dos estudantes e nem dos professores. É isso aí. Perfeito, Rosângela. Mais uma vez, né? Um exemplo de aula. Você e Joaquim, uma dupla fantástica, né? A outra dupla lá na interpretação, a Tati e a Muyara, né? Quiçá o Mike daqui a pouco com a gente aí também, em breve, também com a formação na área de biologia, somaria bastante. E a todos que estão aqui nos acompanhando. Joaquim, nossa conclusão para a gente ir para os finalmente. Desculpa, Charles, não ouvi, cara. Suas conclusões, para a gente ir para os nossos finalmente, para a nossa volta calma aqui. Não, eu não tenho mais nada a falar, a não sei agradecer a presença de todos que estão aqui, a equipe, né, a Rosângela, que hoje integra a Escola do Mar, né, que veio para ficar, ótima, sem ela não teria como trabalhar, é uma ótima companheira de trabalho, né? E ao Charles também, que elabora, organiza, e as intérpretes que são importantes, e a vocês que assistem, né? A próxima nós precisamente pretendemos ir presencialmente, né? Eu pretendo, é um local novo, que a maioria da cidade não conhece, eu não conheço, a Rosângela não conhece, o Charles não conhece, né, Charles? E nós Se a gente não chegar é porque a gente se perdeu.
Espero que a gente não se perca. Sexta-feira, se não tiver, vocês pedem para o Michel, que já passou por aqui, né, que está assistindo a gente, para buscar a gente, para os comandos nos resgatarem. Tá? Mas é um lugar muito legal. E é perto da cidade, em local praticamente urbano, e nós não conhecemos. E os alunos também não, grande parte dos alunos. Então, é uma trilha fácil, a princípio, né? Mas nós vamos conhecer, se tudo der certo, na semana que vem. Um grande abraço a todos e um bom final de semana, tá? Obrigado, Joaquim. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Tati. Estou lendo aqui os comentários, só elogios, né, para os intérpretes, chamados de tradutores, elogios para a aula de Joaquim, elogios para a aula da Rosângela. A gente é o infante, a gente vem na frente, vê se dá certo, e depois vem o pessoal da engenharia, o pessoal da biologia aí, para contribuir com o conhecimento. Então, ficamos com esse cenário ao fundo, a Ilha do Xavier, uma ilha muito utilizada para utilização de mergulho, para aconchego de pescadores, né, em tempos de mares ruins, e que a gente um dia pode falar mais dela. Então, uma boa semana a todos, um final de semana de distanciamento, um final de semana de cuidado, um final de semana com álcool gel, com mãos higienizadas, um final de semana, se possível, em sua casa. A gente sabe da necessidade e da importância de muitos irem ao fronte, né? Seja para alimentação, seja para a parte de saúde, segurança, educação e demais. Obrigado às intérpretes, a Tati e a Muyara, e a todos vocês que fazem o objetivo dessa nossa aula. Sejam felizes, mantenham o distanciamento, a fé, e que estejamos juntos na próxima sexta-feira. Um abraço. Hoje sem música, em homenagem a tantas vítimas, em especial nosso querido Geraldo, nosso Álvaro, pessoas próximas e todos os outros, né, familiares que encontram-se fragilizados.